Você já se perguntou por que certos lares parecem carregados de silêncio pesado, mesmo quando todos os quartos estão ocupados? Já sentiu que, apesar de tudo estar no lugar, algo invisível está fora de ordem? Será que sua casa tem sido apenas um abrigo ou um altar? E se o que está faltando na sua vida não for uma mudança nas circunstâncias, mas uma mudança no espírito que habita o seu lar? Talvez o milagre que você tanto espera esteja batendo à porta, mas você deixou de abrir. Há casas que são construídas com tijolos e cimento, mas que desabam no primeiro vento de crise. E há outras que, mesmo pequenas e humildes, permanecem firmes porque foram erguidas sobre a rocha da fé. Como a casa mencionada por Jesus em Mateus 7, aquela que resistiu à tempestade não era a mais bonita, era a mais fundamentada. A fé não nos isenta das chuvas, mas nos dá teto, chão e esperança quando elas chegam. Será que a sua fé tem sustentado a sua casa? Você tem rezado por milagres, mas será que tem preparado sua casa para recebê-los? Muitos pedem a intervenção de Deus como quem faz um pedido em um balcão, mas poucos o convidam a entrar como Senhor. Fé não é um botão de emergência, é uma aliança viva. O milagre começa onde termina o controle, onde a alma se ajoelha antes mesmo dos joelhos. E é neste espaço sagrado, entre a súplica e a confiança, que o céu começa a tocar a terra. Será que o milagre já está no caminho, mas esperando a porta ser destrancada? Imagine agora sua casa como um cenáculo silencioso, como aquele onde os discípulos esperavam, com o coração queimando de incerteza, até que o Espírito Santo desceu como fogo. Quantas vezes a sua sala foi lugar de murmúrios, e não de louvor? Quantas vezes o quarto foi um esconderijo da ansiedade, e não um refúgio de oração? Deus deseja visitar sua casa, não com religiosidade vazia, mas com presença real. E toda casa onde ele entra nunca mais permanece a mesma. Talvez você não saiba, mas ao clicar neste vídeo, você respondeu a um chamado que o céu sussurrou. Esta oração de fé não é uma fórmula, é uma porta que se abre de dentro. E só aqueles que tiverem coragem de atravessar com o coração em chamas verão o milagre acontecer. Porque há orações que não mudam o mundo lá fora, mas transformam tudo dentro de casa. Nem sempre a ausência de barulho significa paz. Há casas onde reina o silêncio, mas é o silêncio da distância, do medo, da espera angustiante por algo que não chega. Muitos lares hoje parecem bonitos por fora, mas carregam rachaduras espirituais por dentro. As conversas cessaram, a esperança se escondeu atrás de contas atrasadas, diagnósticos difíceis, mágoas não ditas. E é ali, no meio desse deserto doméstico, que a fé precisa florescer, como o maná que caiu do céu em meio ao deserto de Israel. A palavra nos mostra que Deus gosta de agir em ambientes improváveis. A casa de Zaqueu foi transformada com uma única visita. A casa de Jairo, marcada pela dor da morte, foi palco de um milagre de ressurreição. E a casa de Simão Pedro, onde sua sogra jazia doente, tornou-se um lugar de cura. O que todas tinham em comum? Elas abriram espaço para Jesus entrar. E hoje, essa mesma visita está sendo oferecida a você. A pergunta é: sua casa está pronta para ser tocada? Os santos sempre entenderam que não é o lugar físico que santifica a fé, mas é a fé que santifica o lugar. Santa Faustina dizia que Jesus prometeu estar onde o invocássemos com confiança, e São Padre Pio ensinava: a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Mas quantas vezes você se levanta e vive o dia sem sequer abençoar o lar em que habita? E se a ausência do milagre for o reflexo da ausência da oração?
Cada cômodo da sua casa pode ser um santuário, cada refeição pode ser uma eucaristia doméstica, cada gesto de perdão pode ser um sacramento vivido. Mas para isso é preciso mais do que pedir, é preciso crer. Crer como Maria, que mesmo sem entender, disse sim. Crer como o centurião, que viu a cura acontecer à distância. Crer como quem sabe que Deus não precisa bater na porta. Ele só precisa de um coração que a destranque por dentro. A fé verdadeira começa quando você acredita antes de ver. Quando mesmo em meio à falta você diz, Senhor, entra nesta casa. É aí que o milagre começa. Não como luzes do céu, mas como pequenas mudanças silenciosas, um abraço inesperado, uma reconciliação improvável, um diagnóstico revertido, uma lágrima que finalmente encontra consolo. Muitas vezes, esperamos que Deus transforme nossa casa, mas não permitimos que Ele transforme primeiro o nosso interior. A fé não se sustenta apenas em palavras, mas em disposição. Disposição de olhar para dentro, de enfrentar feridas antigas, de reconhecer onde o orgulho construiu paredes mais grossas do que qualquer tijolo. Antes que o milagre venha de fora, ele precisa acontecer dentro, no coração que perdoa, na boca que abençoa, no pensamento que se rende. O Evangelho está repleto de milagres domésticos. Em Caná, a água virou vinho. Mas antes disso, houve um momento crucial. A ordem de Maria aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Milagres não acontecem onde a fé é condicionada. Eles nascem onde a obediência é silenciosa, onde a alma se curva mesmo sem ver sinais. O vinho novo vem para os que têm fé madura. Muitos querem mudança, mas poucos querem conversão. E aqui está o segredo que os santos entendiam. O milagre mais poderoso não é o que muda as circunstâncias, é o que muda a alma. A fé que atrai milagres é aquela que mesmo no escuro acende uma vela, que mesmo na dor canta um salmo, que mesmo no silêncio de Deus responde, eu continuo confiando. Lembre-se, sua casa será um lar de milagres quando você se tornar um altar vivo. A oração da fé não é um pedido por socorro imediato, mas um eco de entrega, como Abraão, que construiu altares antes de possuir a terra, como Noé, que confiou no invisível, como Ana, que ofereceu o filho antes de recebê-lo. Essa é a fé que atrai milagres, aquela que planta antes da chuva. E talvez, agora mesmo, o céu esteja em movimento por causa da sua decisão de orar. Deus não ignora a fé silenciosa. Ele honra o coração que o escolhe, acima das certezas humanas. Seu lar não será conhecido pelas lutas que viveu, mas pelos milagres que cultivou. E tudo começa com esta oração. Agora que a fé foi acesa, é hora de mantê-la viva. Um lar de milagres não é construído em um dia. Ele é sustentado por hábitos santos, a oração constante, a palavra proclamada, a bênção liberada em voz alta, o perdão que vence o orgulho. É assim que o lar se torna lugar de milagres diários. Como disse São João Paulo II, a família é o santuário da vida. E como todo santuário, ela precisa ser cuidada, protegida e consagrada. A prática da fé dentro de casa começa nas pequenas coisas. Uma cruz na parede, um terço sobre a mesa, a bênção dos filhos antes de dormir. Símbolos visíveis de uma realidade invisível. Cada gesto pequeno é uma fresta por onde o céu entra. E quanto mais se ora, mais a casa respira. Mais o Espírito Santo se move. Mas milagres se tornam rotina. Se você deseja atrair milagres para sua casa, não basta apenas fazer esta oração hoje. Torne-a um hábito, um encontro, um altar no tempo. Escolha horários sagrados, espaços sagrados. Transforme sua sala num cenáculo, sua cozinha numa eucaristia cotidiana, sua porta de entrada em um portal da graça. Deus visita os que o esperam com fé.
O milagre que você tanto espera pode não vir da forma como imagina, mas virá. E quando vier, você entenderá. Cada lágrima, cada espera, cada oração feita com fé construiu silenciosamente esse momento. Como o perfume derramado sobre os pés de Jesus, a fé não é desperdiçada. Ela é lembrada. Ela move o coração de Deus. A sua casa foi criada para ser mais do que um abrigo físico. Ela foi criada para ser morada da presença. O milagre começa onde há fé. E a fé começa onde alguém decide orar mesmo sem ver. Essa é a sua hora. Esta é a oração. Este é o seu altar. Você chegou até aqui. E talvez, sem perceber, já esteja no início do seu milagre. Porque algo acontece quando um coração escolhe confiar mesmo em meio às incertezas. A fé é semente invisível que silenciosamente começa a germinar. E o milagre, às vezes, não vem com trovões, mas com a leve brisa que muda o ambiente, da alma e da casa. Se hoje você orou, saiba, o céu ouviu. A oração que você fez não é um ponto final, é uma chave. E toda vez que você repeti-la com fé, estará destrancando portas que antes pareciam trancadas pelo tempo, pelo medo ou pela dor. Deus não se esquece daqueles que o buscam com sinceridade. Ele visita os lares onde o nome dele é exaltado. E onde ele entra, o caos recua, a paz reina, os milagres acontecem. Lembre-se, a sua casa pode ser o lugar onde o próximo milagre começa. Talvez não com cura física imediata, talvez não com o fim da luta exterior, mas com a cura dos relacionamentos, com o renascimento do amor, com a volta da paz. Essa é a abundância que Deus deseja para o seu lar, uma presença constante, mesmo nos dias silenciosos. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, tudo é graça. Até essa oração, até essa lágrima que você talvez tenha derramado, agora tudo é semente de uma fé que florescerá. Permita-se continuar orando, mesmo quando nada parecer mudar. Porque é no silêncio da oração que as maiores obras de Deus são construídas. Talvez você não tenha todas as respostas, mas se continuar orando, encontrará a paz que o mundo não pode dar. Senhor meu Deus, hoje eu coloco minha casa em tuas mãos. Que cada parede seja tocada por tua presença, que cada ambiente seja consagrado ao teu amor. Visita meu lar, Senhor, assim como visitaste a casa de Zaqueu. Transforma o caos em paz, a escassez em providência, a dor em consolo, a distância em reconciliação. Que a tua luz ilumine os cantos mais escuros e que os teus anjos acampem ao redor desta casa. Eu creio, Senhor, mesmo sem ver. Creio que tu já estás agindo, que milagres estão sendo gerados em silêncio. Dá-me fé para sustentar o invisível, esperança para esperar o impossível e amor para habitar este lugar com a tua graça. Em nome de Jesus, eu declaro, esta casa é tua, este lar é teu. Amém. Se essa oração falou com você, inscreva-se no canal e ative o sino para receber novas orações que alimentam sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre em casa. Sua partilha pode ser o toque divino que outro coração espera. Deixe nos comentários. Minha casa é de Deus. E vamos orar por cada lar nos comentários.